Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Carlos Henrique. Nós vamos passar uma aula agora que vai servir para você fazer sua prova na segunda-feira, tá? A prova será sobre o capítulo 7 e o capítulo 8, membrana plasmática e citoplasma. Membrana plasmática já estudamos bem, tá bom? Agora vamos estudar o capítulo 8, citoplasma, tá beleza? Observa o vídeo, um videozinho curto aí de uma análise no microscópio. Observe que é possível verificar várias células, inclusive uma célula aí se dividindo, né? Uma célula se dividindo. Essas conquistas científicas de observação celular só se deu graças ao desenvolvimento do microscópio, tá? Esse microscópio é responsável por observar estruturas que antes eram tidas como invisíveis, tá, pessoal? Então, você precisa entender o seguinte, que as células elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Células eucariontes e células procariontes. As células eucariontes são células que possuem um núcleo verdadeiro. Ó. Você pode observar, ó, o núcleo vai aparecer aí para você. Possuem citoplasma. E dentro desse citoplasma eu tenho várias estruturas, tá? Várias estruturas aí responsáveis por diversas funções. E ainda a membrana plasmática, que é o envoltório que separa o meio extra e o meio intracelular, tá bom? Então é isso que nós vamos observar hoje também. Se você observar agora, nós temos uma célula procariótica, procarionte, ou desprovida, tá? Desprovida de carioteca, desprovida do núcleo. As células procariontes, gente, os únicos representantes das células procariontes são as bactérias e as cianobactérias, tá? Esses seres são denominados seres do grupo do reino Monera, tá bom? Reino Monera. Então, é um dos 5 reinos dos seres vivos, tá? Composto aí pelas bactérias e cianobactérias. Eles também possuem citoplasma. Tá aí o citoplasma dele, ó, você está observando aí, rosinha. Possui também membrana plasmática, tá? Porém, o núcleo celular, ó, ele está espalhado na célula. Ele é um núcleo que a gente chama de disperso ou difuso, tá certo? Geralmente, nessas células, nós vamos ter aí apenas uma organela, que é uma organela do tipo não membranosa, chamada ribossomo, tá? Nos moneras, essa membrana nuclear, que é chamada de carioteca, não existe, tá, galera? Não existe. Beleza? Então, essa é a principal diferença que você já deve saber. Porém, eu tenho célula animal e célula vegetal, que são eucariontes. Então, o citoplasma, está observando aí o citoplasma verdinho? Na maioria das vezes é a maior porção da célula. É no citoplasma que vai ocorrer todas as reações químicas, tá? Que vão ocorrer as reações químicas. Neste citoplasma, eu tenho aí várias substâncias dissolvidas em água, como proteínas, tá? Proteínas solúveis aí, proteínas que têm papel enzimático, tá certo? E essa proteína, essas proteínas dissolvidas na água formam um material gelatinoso conhecido como hialoplasma. Então, quando eu falar hialoplasma, eu estou falando da parte aí líquida, gelatinosa do citoplasma, tá? Também pode ser chamado de citosol, tá beleza, galera? Então, fica ligado aí. Dentro do hialoplasma, o que é o hialoplasma, pessoal? É a parte gelatinosa do citoplasma, tá? Encontramos lá as unidades minúsculas que desenvolvem as funções da célula. Então, eu vou ter ali uma unidade responsável pela digestão, uma unidade responsável pela respiração, excreção, produção de energia, armazenamento e tudo isso, tá, gente? Essas unidades minúsculas são chamadas de organelas, tá bom? E aqui nós temos algumas, mas existem outras, tá? Então tem a mitocôndria, lisossomos, retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Complexo golgiense, tá certo? O retículo endoplasmático não granuloso, tá? Tá aqui ele, pertinho aí, azulzinho. E também o núcleo, só lembrando, o núcleo não é uma organela, tá? Nunca diga que o núcleo é uma organela, beleza? Vamos para frente. Nós estamos falando do citoplasma. E aí, nós temos os componentes do citoplasma, tá? Componentes do citoplasma, eu tenho o hialoplasma, tá certo? Que é a parte gelatinosa
aí do citoplasma. E temos o citoesqueleto, tá, gente? Citoesqueleto, nunca esqueça. Qual é a função? Ele dá forma à célula, tá bom? Então, o citoesqueleto ele é formado por estruturas chamadas de microtúbulos e microfilamentos. Nós vamos estudar isso aí já já, beleza? Resuminho aí dos componentes do citoplasma nos quadros abaixo. Primeiro, eu tenho o hialoplasma e o citoesqueleto, onde o citoesqueleto é formado por microtúbulos e microfilamentos, tá bom? Eu tenho os orgânulos do citoplasma, ou organelas, tá? Temos várias aqui, ó, retículos, ribossomos, complexo golgiense, lisossomos, peroxomos, mitocôndrias, cloroplastos, centríolos, cílios, flagelos e vacúolos. A tua missão é simples, guerreiro. Simplesmente saber a função de cada um desses aqui. E temos ainda o que nós chamamos de inclusões do citoplasma. São gotas de lipídios, grânulos proteicos, tá? Cristais diversos, tá certo? Então, por aí vai. Olha aqui, ó. Uma coisa que você deve anotar agora, neste momento que eu estou lhe falando aqui, tá bom? Você deve anotar. Os cloroplastos são encontrados apenas em células vegetais, tá? E os centríolos nas células animais, nos protoctistas, que são as algas, tá? E em vegetais inferiores. Ou seja, os centríolos não estão presentes nos vegetais superiores e os cloroplastos estão presentes apenas nas células vegetais, tá certo? Também tem algumas algas que apresentam o cloroplasto, tá? Esse pigmentozinho verde aí que é responsável pela fotossíntese. Vamos falar do citoplasma das células procariontes, tá, pessoal? O citoplasma das células procariontes tem uma estrutura muito simples, tá? Neste citoplasma, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os ribossomos, tá aqui, ele vai aparecer aí, ó. São organelas não membranosas, eles ficam aqui, ó. Esse daqui, ó, pertinho aqui onde está o material genético, tá? Eles são responsáveis por sintetizar proteínas, por formar proteínas, tá bom? Na célula procarionte não existe citoesqueleto, e você deve anotar que citoesqueleto é exclusivo de células eucariontes ou eucarióticas, tá? Sendo assim, o que acontece, gente? Várias funções das bactérias, por exemplo, como respirar, né, excretar, são realizadas por proteínas que estão aqui, ó, relacionadas ou associadas à membrana plasmática, tá bom? O que eu vou encontrar no citoplasma da célula procarionte? Eu vou encontrar o DNA, tá certo? O ácido desoxirribonucleico, que é o material genético, mas não vai estar protegido por uma carioteca, tá bom? Vai estar protegido por nada, ele vai estar disperso no citoplasma, tá certo? Então, por isso que eu chamo ela de procarionte, tá bom? Se você observar aqui, ó, esse pequeno vídeo, você vai perceber que nós estamos adentrando uma célula eucariótica. E olha só a estrutura da célula eucariótica. Várias organelas aí aparecem, tá? E aí você vai ver que dentro das células eucarióticas eu tenho uma estrutura mais complexa. Eu tenho organelas que têm função específica, tá certo? Então, essas funções específicas você vai precisar saber para responder a sua prova e qualquer outra questão, tá certo? Vamos falar aí um pouquinho das funções do citoplasma, tá, gente? O citoplasma, ele tem a função aí, ó, dentro do citoplasma, ele tem a função de fazer os movimentos celulares, tá? Movimentos chamados de ciclose, ameboide, ou movimentos com os cílios e flagelos, se a célula tiver, tá bom? Também no citoplasma, eu vou ter ali a função de armazenamento, de síntese, de transporte, que é realizado basicamente pelos ribossomos, os retículos e o complexo golgiense, assim como as outras organelas, como os lisossomos, que são responsáveis pela excreção ou digestão celular, peroxomos, que isso daí tudo a gente vai ver na outra aula já daqui a pouquinho, fica aí. Metabolismo energético também, tá? O citoplasma também é responsável por obtenção e liberação de energia através das mitocôndrias e dos cloroplastos, tá, pessoal? Então, vai dando pause na aula, vai copiando, procura no teu livro e fica junto aí, tá, pessoal? Aqui a gente vai
não é interessante para a gente, tá? A gente quer aqui que você acerte as questões de prova, tá bom? Então é por isso que a gente vai falar o seguinte, da estrutura do citoesqueleto. Isso é muito importante porque isso pode aparecer muito na prova, tá, pessoal? O citoesqueleto, ele é formado por dois tipos de filamentos proteicos, ou seja, dois tipos de proteínas, tá? Eu tenho os microtúbulos e os microfilamentos. Se você observar esta figura, ó, você vai observar o microtúbulo em vermelho, tá? E os microfilamentos em azul aqui, ó. Essa estrutura de microtúbulos e microfilamentos, eles são responsáveis pela movimentação e pela forma que a célula vai ter, tá bom? Olha só, se você observar aqui os microtúbulos, eles são formados por uma proteína chamada tubulina, tá? São formados por uma proteína chamada tubulina. Tá aqui, ó, tá aparecendo aí para você, tá? Tá aparecendo aí para você, beleza? Então não esqueça disso. Eles são formados por essa proteína tubulina, tá certo? E podem ser encontradas, essas moléculas, tá? Dos microtúbulos, podem ser encontradas soltas ou associadas, tá bom? Ou associadas. Então elas permitem aí o que nós chamamos de movimentação celular também, tá bom? Esses daí são os microtúbulos, formados pela proteína tubulina. Já os microfilamentos já é diferente, tá, pessoal? Os microfilamentos, eles são formados por actina, tá? Actina e miosina, tá bom? Os microfilamentos são formados por várias moléculas de uma proteína chamada de actina. Junto com outra proteína chamada de miosina, constituem aí os componentes mais importantes do mecanismo de contração celular. Através da contração, eu posso me movimentar, tá bom? A célula pode se movimentar. Esses movimentos celulares, tá? São chamados aí de movimento ameboide, movimento citoplasmático, tá bom? Esse daqui a gente vai explicar já já, tá beleza? Quanto ao citoesqueleto, qual é a função do citoesqueleto? Isso pode aparecer em prova, professor? Pode, cara. A função do citoesqueleto é o seguinte, ele atua na divisão celular, tá? Olha aqui, ó, se você observar, eu tenho duas células se dividindo aqui, ó. E aqui eu tenho o anel de actina e miosina, tá? Justamente aqui, ó, mostrando para você, aumentado, essa figura aumentada aqui. Eu tenho as moléculas aí de actina e miosina responsáveis pela contração celular, neste caso aqui, pelo estrangulamento celular, tá bom? E a partir daí a célula também ela pode mudar sua forma, tá? Essas proteínas, elas também participam da formação de pseudópodes. O que são pseudópodes, professor? Pseudo é falso, podes é pés, então falsos pés, tá bom? Nas células vegetais, os microfilamentos são responsáveis pelo movimento de ciclose, tá? Vamos observar aqui a divisão celular. A gente vai estudar até, inclusive, isso no próximo capítulo do livro. Aqui a célula está se preparando para se dividir, ó. Tem toda uma etapa que você vai estudar. Então a célula se duplicou aí seu material, ó. Está se dividindo, está sofrendo o quê? Está sofrendo o que nós chamamos de estrangulamento, ou seja, ocorreu o estrangulamento através da ação da actina e da miosina, sacou aí? Beleza, né? Legal? Então vamos para frente. Vamos lá, vamos em frente. Aqui você vai entender o seguinte, ó. Olha o movimento de ciclose, tá? Essas células observadas ao microscópio, gente, elas apresentam certos movimentos. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó. Observe a célula verde aqui se movimentando. Essa célula verde é uma célula vegetal. Observe que o movimento ele é contínuo. Ciclo, é um ciclo aqui, ó, contínuo, tá? Então, a ciclose na célula vegetal é contínua. Na célula animal, olha só, a ciclose, vai e volta, vai e volta, vai, por aí vai, né? Beleza? Então tá tranquilo aí. Na célula animal, a ciclose não é contínua, tá? Não é contínua, tá certo? Então só para você ter esse padrão aí de entendimento. A velocidade da ciclose, ela pode aumentar
de acordo com a temperatura, tá? Ela pode aumentar de acordo com a temperatura e as células podem ficar agitadas, tá beleza? Vamos entendendo aí o procedimento aí. Observe aqui agora, observe o que seria uma ameba, né? Mais ou menos se movimentando, ó. Agora sim, uma imagem de microscópio aí real, tá? Você está vendo a movimentação de uma ameba. Isso é chamado de movimento ameboide. Foi gerado aí, a célula acaba se movimentando aí, fazendo os pseudópodes, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma ameba e aqui eu tenho os falsos pés. Então, através do líquido presente na ameba, tá? Na ameba, ela propulsiona este líquido ou esta gelatina, tá? No sentido em que ela quer se deslocar. E assim ela consegue se movimentar bem direitinho, ó. Se movimentar e conseguir o seu objetivo, seja para fagocitar uma célula, seja para englobar alguma coisa, tá bom? Vamos passar aqui, que a ideia aqui é que você aprenda. Muito bem, gente. Então nós vamos falar dos centríolos, tá? Os centríolos, que são organelas aí em forma de bastão. Acredita que isso aqui já caiu na prova, bicho? Perguntando quantos bastões ou quantos túbulos formam um centríolo. Então, olha só, são 27 túbulos, tá? Que se agrupam de 3 em 3, tá aí, ó, agrupadinho de 3 em 3, presente na maioria dos seres eucariontes, com exceção de quem? Das plantas angiospermas, que são chamadas aí de vegetais superiores, tá bom? Vegetais superiores. Tranquilo aí? Tranquilo? Legal? Vamos aqui só para entender um processo aqui, que os centríolos, eles são responsáveis por fazer aqui as fibras do fuso mitótico que vão puxar os cromossomos. Como você ainda não teve aula de divisão celular, pode ficar um pouquinho complicado. Mas o que você tem que gravar é o seguinte: os centríolos são responsáveis pelas fibras do fuso, não estão presentes nas angiospermas, tá? Quais são as angiospermas, professor? Toda planta que dá flor e fruto, parceiro. Toda planta que dá flor e fruto, tá bom? E ainda nós temos os cílios e os flagelos. Olha só aí, ó, natação do bichinho. Olha o bichinho nadando aí. E nada rápido, cara, hein? Ele nada rápido porque ele possui estruturas que auxiliam na sua movimentação. São os cílios e flagelos. Qual é a função desses carinhas? Permitir a locomoção da célula ou do organismo, tá? Em meio líquido e permitir que ele deslize aí no meio aquoso, tá bom? No meio aquoso. Muito bem, pessoal, então estamos aí continuando nossas aulas de biologia para a nossa AV2. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Nós vamos falar agora das organelas citoplasmáticas, tá? Então, as organelas que são aquelas estruturas que estão inseridas no citoplasma, mergulhadas ali no líquido gelatinoso chamado hialoplasma. Então, vamos assistir aqui o nosso videozinho. É simples, galera. Você só tem que fazer uma coisa: anotar a organela, escrever a sua função, tá certo? Isso daí, você fazendo isso, você consegue resolver várias questões do vestibular, da prova, do exercício, beleza? Então, dentro deste processo que você está vendo aí a célula, nós temos as organelas. Então, é sobre cada organela que nós vamos falar hoje, tá bom? Observe aqui, a gente vai ter uma visão geral, tá? Com essa visão geral, você já conseguiria responder 7 questões de prova, tá certo? Mas você quer acertar todas. Então, segue na aula. Observe aqui o seguinte, ó, ribossomo, observe o ribossomo aí. O ribossomo ele está presente nas células animais e vegetais. Presta atenção, os ribossomos também são as únicas organelas presentes nos seres procariontes, tá, pessoal? Anota isso aí, coloca isso daí em destaque. Qual é a função do ribossomo? Síntese proteica, ou seja, produzir proteínas. Nós temos aí
Agora o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele está presente nas células animais e nas células vegetais, tá bom? Função desse retículo endoplasmático. Como nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, eu tenho o retículo granuloso e o não granuloso, eu não vou nem falar muito das funções para não te confundir. Vou falar mais para frente, tá? Complexo golgiense, se liga, esse daqui sempre aparece em prova, tá? Presente também nas células animais e vegetais, tá bom? Funções: armazenamento e transporte. Então eu chamo o complexo golgiense de carteiro da célula, porque ele guarda e transporta. Também ele é responsável por síntese de glicoproteínas, você pode até colocar síntese de carboidratos, tá? Glicose, tá bom? Glicose. E também é responsável pela formação da cabeça do espermatozoide, chamado de acrossomo. Temos os lisossomos, ó. Os lisossomos, isso daí é importante você marcar, ó. Presente em células animais, não está nas células vegetais, tá? Função dos lisossomos é a digestão intracelular, e eu tenho dois tipos de lisossomos, tá? O lisossomo digestivo e o lisossomo autofágico. Autofágico, fágico vem de comer, auto, comer a si mesmo. Esse é mordido. Peroxomos, tá? Está presente aí em células animais e vegetais, e a sua função é decompor o peróxido de hidrogênio. Professor, o que é peróxido de hidrogênio? Vamos falar isso mais na frente também. Vacúolos, tá? Os vacúolos estão presentes em células animais e vegetais. Tem como função aí digestão, controle osmótico. O que é controle osmótico? Quantidade de água, tá? E reserva de substâncias, tá bom? Eu tenho vacúolo digestivo, vacúolo contrátil e vacúolo de suco celular. A mitocôndria, que é conhecidíssima aí porque ela é responsável por gerar energia para a célula através da respiração celular, e está presente na célula animal e na célula vegetal. E eu tenho os plastos, tá? Os plastos, por exemplo, os cloroplastos, tá bom? Presentes aí nas células de plantas e de algas, responsável pela síntese de substâncias e reserva de nutrientes, tá bom? Os tipos aí eu tenho os cromoplastos e tenho os leucoplastos, tá bom? Vamos seguir em frente. Então vamos falar primeiro dos ribossomos, tá certo? Que são organelas não membranosas, não esqueça disso. Responsável pela produção de proteínas, tá bom? Esses ribossomos, aqui ó, eles podem ser encontrados de forma isolada, tá aqui ele ó. Eu tenho uma subunidade maior e uma subunidade menor aqui ó, tá? Só para você entender. Eles se encaixam aí, tá beleza? Eles podem ser encontrados isolados, tá? Como você está vendo aqui, ó, esses pontinhos isolados. Ou eles podem ser encontrados agregados ao retículo endoplasmático granuloso, ó, cheio de grânulos aqui. Por isso que eles têm esse nome, tá? O retículo, tá certo? Então, esta parte aqui, ó, eu tenho o retículo endoplasmático granuloso, ou retículo endoplasmático rugoso, é a mesma coisa, onde os ribossomos estão aderidos. Então, não esqueça, cara, ribossomo, síntese de proteínas, beleza? Vamos em frente. Observe como uma proteína é produzida por um ribossomo. Acabou de sair uma fita de RNA do núcleo, tá? Então, o ribossomo vem, vai fazer a leitura da fita, tá? Aí eu começo a encaixar proteínas. Isso tudo é dentro da célula, meu parceiro, tá? As proteínas começam a se encaixar, as bases nitrogenadas, ó, ele está fazendo aí, ó, ele está fazendo uma proteína que a célula está precisando, tá bom? E por aí vai embora, ó, e aí, meu amigo, formou a proteína. E a proteína vai ser levada ao seu destino pelo complexo golgiense, tá? Como esses ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteína, eles são fundamentais, ó, ao crescimento, tá? Ao crescimento e à regeneração celular. Então,
tanto o crescimento como a regeneração celular dependem de proteínas. E os ribossomos produzem essas proteínas, tá bom? Eu vou passar aqui porque a gente não precisa saber disso agora, tá? Vamos ao que nós precisamos falar. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático não granuloso e o retículo endoplasmático granuloso. Você tem que saber só a função, meu irmãozinho. Então, olha só. O retículo endoplasmático não granuloso, também chamado de liso, ele não possui ribossomos aderidos à sua superfície, tá? Então, ele não apresenta ribossomos. Ele vai apresentar o quê? Túbulos cilíndricos, tá bom? Ele vai apresentar túbulos cilíndricos. Já o retículo endoplasmático granuloso apresenta ribossomos. O retículo endoplasmático granuloso, ele pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso ou ainda pode ser chamado de ergastoplasma, tá bom? Ergastoplasma. Então não esqueça, vamos falar de cada um de forma detalhada. Normalmente, o retículo endoplasmático não granuloso, tá? Ele é encontrado mais próximo à membrana plasmática, tá certo? Ele difere do outro retículo porque ele não possui proteínas aderidas à sua membrana, logo ele não participa da síntese de proteínas, tá bom? Ele não participa da síntese de proteínas. Então, qual é a função do retículo endoplasmático liso ou não granuloso? Primeiro, facilitar reações enzimáticas. Por quê? Algumas enzimas, tá bom? Algumas enzimas aí, ó, ficam retidas no retículo endoplasmático e são responsáveis, por exemplo, aí por degradar a molécula de glicogênio que você estudou lá no início das aulas de biologia, que são moléculas que garantem energia, são a nossa reserva energética. Outra coisa, gente, retículo endoplasmático liso ou não granuloso é responsável por promover a síntese de lipídios, tá? Síntese de lipídios, como fosfolipídios, aqui, ó. Você está vendo aqui o fosfolipídio. Também, eles são responsáveis por promover a síntese de hormônios esteroides, tá? Hormônios esteroides. Quais são os hormônios esteroides, professor? São aqueles produzidos nas gônadas. O que são gônadas, professor? Gônadas, testículos e ovários, tá? Hormônios esteroides, testosterona, progesterona, estrógeno, tá? Então, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele tem essas funções. Tanto é que nas células dos testículos, você vai encontrar este retículo, tá? O retículo endoplasmático liso, bem mais desenvolvido, tá beleza? E também, cara, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele é responsável pela desintoxicação do organismo, tá? Do organismo. Então, lá nas células do fígado, tem bastante retículo endoplasmático não granuloso, tá certo? Quando você consome certas drogas ou álcool, né? Medicamentos, o retículo endoplasmático vai atuar para que ocorra a desintoxicação, tá certo? Porém, se você começa a consumir drogas em excesso, tá bom? Começa a ingerir drogas em excesso, vai ocorrer o que nós chamamos de indução do retículo endoplasmático não granuloso. A célula vai começar a produzir muito retículo endoplasmático não granuloso. E aí vai acabar que a célula vai ficar muito sufocada por tanto retículo endoplasmático não granuloso. O que pode fazer com que a célula promova a sua própria morte. Outra coisa também, um cara, por exemplo, uma pessoa que faz uso de cocaína, tá? Uma droga, cocaína. Quando ele vai fazer o uso pela primeira vez, com pouca cocaína, ele já fica sentindo os efeitos da droga. À medida que ele vai usando essa droga,
ele vai precisando usar em quantidades maiores para poder surtir efeito. Por que isso acontece? Porque eu aumento o número de retículo endoplasmático à medida que eu intoxico o meu organismo. Porém, chega um momento que eu não consigo mais aumentar o número de retículo dentro da célula. E isso daí acaba ocasionando a morte celular. Ocasionando a morte celular, esta pessoa já vai estar dependente da droga, tá? E vai ser aquela pessoa que não vai ter mais controle sobre si mesmo, entendeu? E é por isso que as pessoas se tornam dependentes, tá bom? Agora vamos falar do retículo endoplasmático granuloso, que é bem tranquilo, porque pelo fato dele ter aí ribossomos aderidos à sua membrana, o retículo endoplasmático granuloso, ele também está relacionado à síntese proteica. Só que presta atenção numa situação. O retículo endoplasmático granuloso, a sua função é sintetizar proteínas que vão para fora da célula. E os ribossomos soltos, os ribossomos livres na célula, a função deles é produzir proteínas para dentro da célula. Só isso, garoto. Só isso, tá? Só isso que você precisa saber. Retículo endoplasmático granuloso está relacionado à síntese, tá? A síntese de proteínas que vão para fora da célula. Ribossomos soltos na célula, síntese de proteínas para dentro da célula. Se você observar aqui, ó, como as proteínas são as bases, né, são a base das secreções celulares, o retículo endoplasmático, ele vai ser bem desenvolvido em células que são secretoras, ou seja, células que secretam alguma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho o pâncreas e eu tenho células do pâncreas. Pode observar que aqui nesta região eu vou ter muito retículo, ó. Eu tenho aqui, ó, muito retículo granuloso, tá bom? Muito retículo granuloso. Também nas células que a gente chama de células caliciformes, são células da parede do intestino que vão secretar o muco, tá bom? Eu vou ter também muito retículo endoplasmático granuloso, tá certo? Vamos para a próxima organela, tá bom? Vamos falar do complexo golgiense. Lembra que eu falei para você que o complexo golgiense ele é conhecido como carteiro da célula, tá? Porque ele tem a função, tá? Ele tem a função de transportar, armazenar e transportar substâncias, tá certo? Geralmente, o complexo golgiense ele vai estar próximo do núcleo, tá bom? Próximo do núcleo ali. Observe que o complexo golgiense ele é formado por pequenas bolsas achatadas. Essas bolsas são chamadas de sáculos lameliformes, tá bom? Tem a função de armazenar substâncias, tá? Função de armazenar substâncias aí. Então escreve isso que eu vou te dizer, tá? Funções do complexo de Golgi: armazenamento, transformação, empacotamento e liberação da substância na célula. Veja se não tem tudo a ver com o carteiro da célula, tá bom? Ele pode também modificar essas substâncias, tá bom? Transformar essas substâncias. As principais substâncias são proteínas, tá bom? Que são as moléculas justamente mais abundantes do nosso corpo, as moléculas, os compostos orgânicos mais abundantes, né? Porque inorgânico é a água, tá beleza? Aí vamos para outras funções, tá? Desempenhadas pelo complexo golgiense. Primeiro, se você observar aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter as vesículas, que são vesículas de secreção, tá? Elas se soltam aqui, ó, esse vermelho, em vermelho eu tenho o complexo golgiense. Ela se solta do complexo golgiense e leva a secreção que foi produzida. Outra coisa, o complexo golgiense ele forma a cabeça do espermatozoide. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cabecinha aqui, ó. Formou a cabeça. A cabeça é chamada de acrossomo. E sempre que cair em prova, você marca lá
Complexo golgiense, beleza? Outra organela são os lisossomos, bicho. Os lisossomos, eles são responsáveis por fazer a digestão celular, tá bom? São chamados de digestores celulares. Presta atenção. As enzimas contidas nos lisossomos são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. Por que, professor? Gente, não esqueça de uma coisa. Toda enzima é uma proteína, tá? Retículo endoplasmático rugoso ou não granuloso não sintetiza proteínas, pô. Enzimas são proteínas, tá? Só que com função enzimática. Lisossomo, lise quer dizer quebra, tá? Somo quer dizer corpo, vem de somato, tá bom? Então os lisossomos são responsáveis por fazer a digestão, a quebra. Observe aí esse paranauê aí, ó. Fagocitose, olha aí a célula englobando. Agora englobando moléculas líquidas. Pinocitose. Beleza, a célula está comendo. Agora plasmocitose, ó, excretar. Quem está excretando? Quem é que está excretando? Lisossomo. Então os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. Olha aí a digestão intracelular, tá? Digestão intracelular. Isso daí, intracelular, porque essa digestão ocorre dentro da célula, tá, galera? Dentro da célula. É mais uma função do ribossomo, tá bom? Do ribossomo. Aí, pode ocorrer do ribossomo não, gente, desculpa, do lisossomo. Pode ocorrer da célula ficar super intoxicada, por exemplo, lá no caso do retículo endoplasmático liso ou não granuloso, e o lisossomo provocar a sua própria morte. É um processo chamado de autofagia. A autofagia é uma atividade que é indispensável à sobrevivência da célula. Parece estranho, mas todas as células praticam a autofagia. O que é a autofagia, cara? É quando esta célula ela começa a digerir partes de si mesma através dos lisossomos, tá? Então aí eu tenho uma célula, eu tenho um complexo de Golgi, tá bom? O complexo de Golgi começa a liberar aquelas bolsinhas, certo? Que são os lisossomos aí, ó. Tenho aí algumas organelas, o que os lisossomos vão fazer, ó? Venha, detonou, entendeu? As enzimas vão degradar. E aí, depois que degradarem, vão excretar o resíduo, o lixo. Tá beleza? Então é um momento, isso daí ocorre muito também próximo à morte da pessoa, entendeu? Próximo à morte da pessoa, tá certo? Então a pessoa está ali no momento crítico e os lisossomos tentam fazer com que a pessoa sobreviva, tá bom? Mas tem um processo também de autólise. Olha o processo de autólise, cara. O processo de autólise, tá observando aqui, ó. Aqui eu tenho um girino. Então esse girino ele começa a perder a sua cauda. Essa perda da cauda é graças ao lisossomos, ou seja, é um fenômeno aí, ó. É um fenômeno em que parte do corpo do animal vai sendo ali comido aquelas células velhas, chamadas de apoptose, tá? A apoptose é a morte programada da célula, tá bom? Vai perdendo ali. A mesma coisa ocorre com as nossas membranas aqui entre os dedos, que tem entre os dedos. Quando nós estamos no ventre materno, no útero, nós ainda temos ali os dedos grudados. Graças aos lisossomos, ele vai digerindo essa membrana e os nossos dedos vão ficando soltos, tá bom? Beleza, até aí, tranquilo. Vamos passar aqui porque nós precisamos falar das organelas, tá bom? Então a próxima organela são os peroxomos, tá? Você deve lembrar alguma situação que você já passou, que teve uma ferida no corpo
e foi colocado água oxigenada. Quando você coloca água oxigenada no seu ferimento, tá? A água oxigenada nada mais é que o peróxido de hidrogênio. Ela começa a borbulhar. Esse processo só ocorre graças à ação dos peroxomos, tá? Então, os peroxomos, eles decompõem o peróxido de hidrogênio, ó, mais conhecida como água oxigenada, tá certo? Então, a água oxigenada, quando colocamos sobre a pele, ó, observamos o que? Um borbulhamento. Esse borbulhamento está ocorrendo o que, gente? A liberação de gás oxigênio. Tirando o oxigênio, eu consigo matar várias bactérias ali que precisavam do oxigênio para sobreviver, tá bom? Os peroxomos também atuam no processo de desintoxicação do organismo em relação a substâncias como o etanol, né? O famoso álcool aí, que é consumido nas bebidas alcoólicas, tá bom? Beleza, vamos passar aqui para os vacúolos, tá, gente? Os vacúolos são todo e qualquer espaço aí que está presente na célula, tá bom? Que seja delimitado por uma membrana lipoproteica. Existem os vacúolos de digestão e os vacúolos contráteis. Os vacúolos de digestão podem ser do tipo alimentar, digestivo, tá? Quando o vacúolo digestivo, tá? É quando o vacúolo alimentar é formado por um ou mais lisossomos, tá bom? O vacúolo autofágico, tá bom? A autofagia, que é aquele processo que promove a destruição dos componentes da célula que estão danificados, e o vacúolo do tipo residual. E também temos os vacúolos contráteis ou pulsáteis. São vacúolos, esse tipo de vacúolo aqui ocorre apenas em protistas de água doce. Eles são responsáveis por controlar a quantidade de água dentro do indivíduo. Aqui nós temos um paramécio, um protozoário de água doce, tá? Paramécio com o vacúolo cheio e um paramécio com o vacúolo vazio, tá bom? Vamos passar aqui os vacúolos. Chegamos nas mitocôndrias. A organela que mais cai em prova, tá? Porque as mitocôndrias, gente, elas são responsáveis por, como é que eu posso dizer? Por gerar energia para a célula através da respiração celular, tá? Então, através da respiração celular, eu tenho aí a produção de energia. Como que acontece isso, professor? Com a ação do oxigênio junto com a glicose, tá certo? A glicose é quebrada, tá aqui embaixo ó, você tem a glicose, que é quebrada, mais o oxigênio, vai gerar o que, professor? Gás carbônico, água e energia. Então, vamos fazer o seguinte, você grava que as mitocôndrias são responsáveis por gerar energia para a célula, beleza? A respeito da mitocôndria, tem muita curiosidade, tá? Muita curiosidade sobre a mitocôndria. Por exemplo, ela é uma organela que ela possui o seu próprio material genético, é uma organela responsável pela respiração celular, tá bom? Ela gera energia, tá bom? E ela também possui aí os seus próprios ribossomos, tá bom? Então, as mitocôndrias podem cair bastante em provas, tá beleza? Deixa eu passar aqui. Nós não precisamos saber agora como ocorrem as respirações celulares, tá? Vamos falar dos plastos, tá? Existem dois tipos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cromoplastos apresentam pigmentos, tá? Apresentam pigmentos em seu interior, tá certo? Esses pigmentos podem ser verde, que é no caso a clorofila, mas existem outros também, tá bom? Existem os pigmentos de cor vermelha, que são chamados de eritroplastos, que se desenvolvem em frutos maduros de tomate, por exemplo. Esse tomate fica vermelhinho. E nós temos os leucoplastos. Leucoplastos não possuem aí pigmentos, tá bom? Por exemplo, aí eu tenho o amido. Os leucoplastos são responsáveis pelo armazenamento do amido, tá bom?
Beleza? Aqui. Tranquilo. Aqui eu tenho, não precisamos falar aqui sobre esses outros processos, tá? O principal a gente já viu, que são justamente aí o que nós chamamos de organelas. E esta é a nossa aula para a prova do capítulo